Bem-vindos todos e todas ao mês de março, mês nomeado em homenagem ao deus Marte, o deus da guerra, conhecido também como Ares. Esse deus, ele era conhecido como o deus sangrento, e ele foi por muito tempo amante da deusa Afrodite, ou Vênus, a deusa do amor, que era uma deusa casada. Marte teve várias amantes, mas isso é uma outra história que eu conto para vocês na playlist chamada Marte ou Ares, beleza? Esse mês de março, então, gurizada, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, acabei esquecendo. Esse mês de março, então, ele é uma homenagem ao deus Marte ou Ares, o deus da guerra. Me contem como é que foi fevereiro. Tava jóia? Espero que sim. O look vermelho em homenagem ao sangue, não à guerra, ao sangue que nos dá vida, nos faz viver e é fonte de vida, não? Esse deus Marte, que deu origem ao nome Março, gurizada, por conta disso eu resolvi fazer uma homenagem. Ele era um deus obstinado, corajoso, violento, mas obstinado e corajoso. E o nosso desafio de março, então, vai para as nossas dificuldades ou forças. No mês de fevereiro, a pergunta, o desafio era que nos olhássemos com o espelho do Narciso para ver o que veríamos no nosso interior. E o desafio de março vai ser com a espada do deus Ares. A pergunta é: qual é a coisa ruim que tu podes te comprometer a cortar no mês de março? O que tu pode tirar da tua vida? Não necessariamente falo de coisas materiais, mas de coisas do tipo ciúmes, que a gente sabe que é um corrosivo absoluto, mau humor, que é uma coisa que é extremamente degradante e difícil de lidar, perseguição, e etc, etc, etc. Qual dessas vicissitudes o deus Marte vai nos ajudar a cortar das nossas vidas no mês de março, ou a partir do mês de março? Esse é o desafio do mês. Deixem aqui seus comentários, já aproveitem para dar um likezinho nos vídeos e bora lá começar o nosso mês. E aí, escorpianos? E aí, gurizada? Como é que vocês estão? Joia, joia, joia? Os célebres escorpiões. Bora lá saber o que tem guardado para nós em março de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao Olho em Portal Tarô. Eu sou a Grace Luz e estou aqui para dividir com vocês um pouco da sabedoria dos deuses gregos. Olha, aí já foi caindo. Vamos ver, vamos clarificar então. Desculpa. O Grace Oracle, o Golden Box of Grace. Vamos ver com o tarô mitológico o que tem para escorpião em março de 2021. Os pensamentos a mil aí, escorpião, é isso? Quando não, né? Quando é que não? Esse pessoal aí tem a cabeça a milhão, tá sempre fervilhando ideias, né? É o tipo que a cabeça não para, que nem o tempo. A cabeça do escorpião é igual ao tempo, não para. Vamos ver então o que a gente tem para dizer para vocês. A primeira cartinha que saiu para vocês, escorpianos, foi a carta do Orfeu, que é o deus da música. A palavrinha que tem aqui, ó, é persistência. Vocês conseguem ver que ele está sentado na superfície, aqui embaixo tem uma pessoa? Lá é ele, aqui é a amada dele, a ninfa Eurídice, que desceu para o submundo, porque morreu, desceu ao mundo dos mortos, e ele foi buscado. Presta atenção. O Orfeu, ele é um cara que ele tocava lira com majestade. Lira é aquele instrumentinho dos anjinhos, tem forma de U, e a gente dedilha assim, né? Então o Orfeu, ele tocava a lira assim com...
a história diz que até os pássaros se calavam para ouvir o Orfeu tocar. Tamanha a perfeição do toque dele. Existia uma tripulação de marinheiros chamados argonautas, que eles convidavam o Orfeu para ir nas suas viagens, porque em alto mar as sereias, os marinheiros ouviam os cantos das sereias e acabavam se jogando no mar e elas levavam eles para o fundo do mar, né? Eram feiticeiras, né? E aí eles levavam o Orfeu nas viagens para que o Orfeu abafasse o canto das sereias com o som da lira. Esse Orfeu, ele casou-se com uma ninfa que era chamada de Eurídice. Aliás, essa história, escorpianos, já está na playlist aqui do canal, na playlist chamada Mitologia Grega. Tem essa e várias outras, mas essa aí está bem detalhada lá. Assistam para vocês verem, é muito interessante. E aí o Orfeu, ele casou com essa guria, e essa guria acabou sendo picada por uma serpente e morreu. Quando ela morreu, ela desceu para o Hades. E ele não aceitou a morte dela, então ele foi lá buscar, tá? Então assim, a gente está falando de uma situação, o escorpião, onde tu teve uma perda, uma possível perda, tá? Que tu não aceitou. Tu te negou a aceitar, ou seja, eu não aceito isso. E eu vou buscar esse prejuízo, eu vou buscar ele de volta. Eu não aceito viver sem isso aqui, eu vou buscar. E aí, só que assim, ó, pra tu ter isso aqui de volta, é uma travessia assim, quase que literalmente descer ao inferno. Porque o Orfeu, ele teve que ir até o inferno, ele teve que passar pelo cão Cérbero, que era o porteiro, que era um animal terrível. Ele só conseguiu passar porque ele tocou a lira e o cão adormeceu. A lábia do Orfeu tombou o cão que era o porteiro. E aí quando ele chegou lá dentro, ele teve a coragem de encarar o próprio Hades, que era o senhor dos infernos, e a esposa dele, Perséfone, e pedir para levar a esposa de volta, que ele não podia viver sem ela. E aí o Hades disse que não, que isso é uma coisa que não tinha cabimento, que uma vez lá embaixo ninguém sairia. E aí a Perséfone ficou comovida com a história de amor, então o Orfeu tocou a lira e comoveu a princesa, a rainha do submundo, que por sua vez conseguiu convencer o marido. Então o Hades liberou a saída Ai meu Deus, fui dizer o nome da guria agora, eu ia dizer Andrômeda. Ele liberou a saída da esposa do Orfeu do inferno com uma condição, que ele levasse a Eurídice pela mão até a porta e que não olhasse para trás nenhuma vez. E ele aceitou na hora, porque ele ia ter a amada de volta. Então ele foi até a porta, só que quando chegaram na porta de saída, a Eurídice tropeçou. E quando ela tropeçou, ele olhou para trás. E quando ele olhou para trás, ela voltou. Sabe a figurinha da alminha voltando? Ela voltou para onde ela estava. Então assim, ele teve com a bênção na mão. Ele perdeu a bênção, tá? Porque ela morreu. Aí ele desceu lá, passou todo aquele monte de trabalho, pegou a bênção de volta. Quando chegou quase na finaleira, ele perdeu a bênção de novo, porque ele foi displicente. O que é displicente? É não ser cuidadoso. Ele foi descuidado. A palavra da cartinha do Orfeu é persistência. Ele foi persistente, ele foi persistente porque ele disse que queria, ele foi buscar. Só que na hora que ele está quase pegando a bênção de volta, ele deixou o cachimbo cair. E quando ele dormiu, ele perdeu a bênção. Então assim, presta atenção, escorpião. Tu pode estar retomando uma situação que tu não aceitou perder, tá? Tu pode estar retomando, mas tu cuidado, porque nem tudo está garantido. Ao menor sinal de negligência tua, escuta bem o que eu estou te dizendo, ao menor sinal de negligência tua, tu pode perder a tua bênção novamente, dessa vez por tempo indeterminado. Quando o Orfeu saiu do inferno, ele saiu derrubado, destruído, porque perdera a mulher pela segunda vez. Então ele sobe e aí passa a se dedicar, nem toca mais a lira, passa a dedicar a vida só para ter saudade da amada e tal, coisa que fica no que a gente chamaria hoje em dia de depressão profunda. E aí as ninfas que vivem ali perto começam a assediá-lo e tal coisa, e ele diz que não quer, e elas acabam matando ele, arrancando os pedaços dele. Eu quero tu, começa a arrancar os pedaços, e aí ele morre, e aí ele desce pro Hades e encontra-se finalmente com a Eurídice. Mas então, foi um amor tórrido,
mas que custou a própria vida dela e dele. Ou seja, o que poderia ter sido uma história feliz na superfície foi uma história triste no submundo, né? Então, assim, cuida dos teus amores, cuida dos teus quereres, cuida dos teus prazeres, porque tu é persistente, não dá pra negar, mas tu é negligente. Tu pode deixar a negligência tomar conta de ti, e aí tu perde pela segunda vez o que tu teve na mão, tá bom? Fica a dica. Essa carta do Orfeu, ela vem clarificada pelos 5 de espadas. Os 5, gurizada, todos eles, dos 4 naipes, não são cartas bem-vindas, porque elas sempre nos falam de desafios. O bom delas é que os desafios que devem e podem ser vencidos. É disso que elas falam sempre, tá? E aqui a gente tem os 5 de espadas. Espadas é um naipe que se refere ao pensamento, ao raciocínio, tá? Ao imaginário. Então, o 5 de espadas é uma carta que me fala de pesadelo, de tô pensando bobagem, tô com a cabeça cheia de besteira, tô perdido, tô iludido, não é o que eu tô pensando. Então, cuidado com o que tu tá pensando, porque o grande caos está acontecendo dentro da tua cabeça, dentro da tua mente, tá? A parte boa é que a hora que tu quiser, tu sai dessa, porque é um naipe mental. O caos está só dentro da tua cabeça, tá? O bom diz é que tu sai a hora que tu quiser, mas se tu não quiser, tu vai ficar aí. Então, assim, sabe a expressão tira da cabeça? É disso que a gente tá falando. Abstrai. A gente sabe, escorpiano, que a mente do ser humano é uma coisa muito dinâmica. E a gente sabe que a mente nos leva para lugares nunca dantes navegados. Então, cuidado. E em vocês específicos, escorpianos, como eu falei no início do jogo, em especial, a mente de vocês é a milhão sempre. É aquela coisa que não para, tá ligado? É aquela engrenagem que ela não descansa. É uma fábrica automotora 24 horas. Então você tem que ter cuidado com isso. Porque uma hora funde o motor, né? Tem que refrigerar esse motor, tem que deixar parar, descansar, pensar outras coisas, se divertir, brincar. Se tu ficar muito na pressão, daqui a pouco dá tilt. A segunda carta que saiu para vocês foi a carta do Mercúrio, que é o deus da comunicação. Quem é o Mercúrio? Vejam bem para vocês verem. Ele tem asas no capacete e nas botinhas. Então ele é um cara que ele se locomove com muita rapidez. O Mercúrio, ele é considerado o deus mensageiro, porque como ele voava, ele fazia essa travessia com muita rapidez, ele corria muito. Então, assim, ele levava recado dos deuses para as deusas, dos mortais para as deusas, e assim, ele levava recado para todo mundo. A gente costuma dizer que ele é o deus fofoqueiro, tá? Quando essa carta aparece, gurizada, ela nos sugere aqui ou necessidade de comunicação, tá? Ou seja, falta de comunicação, ou excesso dela. O que é o excesso de comunicação? Quando tu tá falando demais. Escorpianos normalmente não são de falar demais, mas pode ser que a gente esteja falando de uma situação dessas. Então, assim, ou a comunicação está sendo necessária nesse momento, tu tá deixando de dizer alguma coisa que tu precisa dizer, tu tá deixando de comunicar alguma coisa que precisa ser comunicada para o bem maior, ou tu tá falando coisa que não é para tu falar. Tu tá expressando coisa que não é para tu expressar. Tu tá te dirigindo a pessoas que não é para tu te dirigir. Então presta atenção, adapta a leitura para tua realidade. E essa carta da comunicação, escorpião, ela vem clarificada com a carta da torre. Ai, ai, ai. O que significa a carta da torre? A carta da torre diz assim: pega tudo que tu tem, porque isso que tu tem vai vir abaixo. E depois que vir abaixo, tu vai ter que reconstruir de uma maneira sólida, com alicerce resistente. Porque tudo isso que tu construiu foi em cima da areia. Então, a espiritualidade vai botar para baixo. Por que eu digo espiritualidade? Porque quando tu não toma a atitude que tu tem que tomar, a espiritualidade toma por ti. Tá? Então, assim, a gente fala aqui de uma coisa que está muito pesada para ti,
tá? É uma situação que está pesando muito, possivelmente uma situação mental, e essa situação ela precisa ser destruída, ela precisa ser aniquilada para que uma nova ideia, para que uma nova perspectiva, para que uma nova situação ela venha a se fazer presente, tá? Isso necessariamente tem que começar primeiro na tua cabeça. Precisa começar na tua cabeça para depois se materializar, tá, Escorpião? Então assim, ó, tu cocria essa realidade e aí o troço flui. Toda a carta da comunicação, ela pode, diz aqui no jogo que ela pode se tornar um fardo, tá? Então assim, tu não falar o que tem que ser falado pode se tornar um fardo, e tu tá falando o que não é para ser falado também pode se tornar um fardo. Cuida o que está sendo dito, tanto de ti para outras pessoas como de outras pessoas para ti. Quando eu digo cuida, cuida o que tu fala, mas também cuida o que tu ouve. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que dizem pra gente é pra gente. Nem tudo que dizem pra gente é pra gente assimilar. Às vezes, e na grande maioria delas, o ideal é que entre num ouvido e saia no outro. Porque se tu deixar aqui, lembra que tu é a engrenagem aquela, né? A tua engrenagem já é assim. Tu imagina, vai entrando coisa do externo, da boca dos outros, naquela profusão ali, ó. Puf, estoura. Então cuidado. Cuidado com o que tu diz e também com o que está te sendo dito. Tá bom? Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Então, como diz o bom Chico Buarque, pede para Deus: Pai, tira de perto de mim isso aí, esse agouro, essa trifuca, essa bucha. Afasta. Para encerrar o jogo, a gente tem uma carta maravilhosa que é o 8 de ouros. O 8 de ouros é uma carta que nos fala de colheita. Chegou finalmente a hora de tu colher o que tu plantou, Escorpião. Ai, coisa boa, vou plantar coisa boa, não sei. Tu plantou coisa boa? E agora? Se tu plantou coisa boa, fica tranquilo. Chegou a hora de colher e tu vai colher. Se tu plantou coisa ruim, quando a gente fala do naipe de ouros, a gente se refere ao naipe do material, né? Na maioria das vezes a gente fala assim da parte econômica, né? Da parte, mas tudo que é material, tudo que tiver um fundamento de materialidade. Então assim, o que tu plantou, tu já vai colher, chegou a hora. E aí? Tu tá com a cabeça cheia de coisa, cheia de bobagem, né? E o que a vida tem para te devolver? Me diz aí. Vamos esperar para ver? Eu acho que tu já sabe. Eu não sei, mas eu acho que tu já sabe. Depois me conta. Coloca nos comentários aqui embaixo. Grace, nem te conto o que eu recebi. O que a vida me devolveu? Vou querer saber. Vou tirar para vocês uma cartinha do Osho. É um guru indiano maravilhoso e cheio de sabedoria. Osho, Escorpião, março 2021. O avarento. Essa carta, o que é avareza, cruzada? É não querer repartir, né? Essa carta, ela nos fala assim, do não querer compartilhar o que pode ser compartilhado. E não estou falando aqui só de material, tá? Estou falando de tudo. O avarento é aquela visão fechada das coisas, aquela visão assim. A avareza fala disso, o avarento fala disso. Aquele cara que não consegue ver o que a vida tem de bom para oferecer a ele. Ele não consegue nem dar e nem receber, porque ele está com a visão fechada. Ah, eu tenho essa cartinha aqui, então eu vou ficar com essa cartinha aqui. E não vou olhar para os lados, mas olha só tudo que tem de cartinha aqui. Ou seja, por conta desse apego, ele perde todas as oportunidades boas que a vida tem para dar para ele. Tem algumas ruins, mas tem várias boas, porque ele se nega a participar do grande rateio do bolo. Ele acha que ficar com a cereja de cima do bolo já tá bom, o resto tudo não importa, então cuidado. Tem muito mais coisa além da cereja num bolo. Ih! Muito mais coisa. A cereja é só a cereja.
Agora, então, vamos ver os anjos do romance. Vamos ver, Escorpião, como é que tá o coração? Me conta isso aí que eu vou querer saber. Como é que tá o teu coração? Habitado? Solitário? Uia! Por 2 não, né? Rancoroso? Por 2? Vamos ver o que nos diz os anjos do romance. Ó, expresse seu amor. Escorpianos normalmente são introspectivos, né? Não são de muita conversa. A cartinha dos anjos está mandando tu expressar o teu amor. E quando diz expressar o teu amor, é da forma que ele tem que ser expressado. Não é só dizer eu te amo, né? Não. Expressar da maneira como ele vai ser bem recebido pela outra parte, tá? É disso que a gente está falando. Faça um gesto romântico. É disso que fala essa cartinha. Dá uma flor. Convida para sair. Eu sei que a gente está em época de pandemia, mas sei lá. Convida para olhar um filme com pipoca, abraçadinho, traz uma caixa de bombom, faz um cenáriozinho romântico pro casal, né? Escorpião gosta muito disso, dessa coisa mais... Consegue entender o que eu tô dizendo? Essa coisa mais... É disso que eu tô falando, tá? É uma dica boa e não custa quase nada. A outra carta diz assim: acredite. E agora? Confie, tenha fé, trust. Essa situação está te chamando para ter fé. Escorpião, deixa eu te perguntar uma coisa. Que tamanho é a tua fé? Eu acredito em Deus. Tá, ok. Acreditar em Deus, a grande maioria das pessoas acredita. Mas que tamanho é a tua fé quando o assunto é romance, que é disso que a gente está falando? Até que ponto tu acha que tu é merecedor do amor que tu tem? Ou do amor que tu queres ter? Até que ponto tu acha que Deus está envolvido nessa relação? É uma relação onde cabe Deus? Até que ponto tu acredita que tu está fazendo a coisa certa? Todas essas questões que envolvem fé, que envolvem crença, tu está sendo chamado a confrontar. Então fica a dica. Fé. Acreditar. Para encerrar agora, meus queridos venenosos, a tia vai tirar para vocês um cardzinho do Néctar dos Deuses, que vem direto do Olimpo, sob o olhar severo de Zeus. E aqui tem um conselho para todos os 12 signos, todos os meses, no caso agora para o mês de março de 2021, um conselho do que a gente deve fazer, como é que a gente deve agir, né? Qual é o procedimento que o escorpiano deve ter em março de 2021. Saiu para vocês Cronos, o deus do tempo. Na verdade, Cronos nem era um deus, era um titã. O que eram os titãs? Os titãs eram gigantes. E esse Cronos é uma das entidades primordiais. Ele era filho de Gaia e de Urano, da terra e do céu. Então, assim, a gente tem aqui um personagem assim que ele é um tirano, porque o tempo ele é tirano, o tempo não para, ele não espera ninguém, né? E esse carinha era tão tirano que ele castrou o pai a pedido da mãe. Na verdade, a mãe pediu que ele desse um jeito no pai, ele falou e castrou o pai, ele castrou o céu, o deus Urano, e assumiu o controle do mundo. Então vamos ver o que o tempo tem para dizer para ti, Escorpião. Como é que tu tá administrando o teu tempo? Me conta aí. Tempo. Como está o seu tempo hoje? Estás dando conta de tudo que tens a fazer e resolver? Se não, o senhor dele, que é Cronos, te chama para eliminar pendências que podem, se não resolvidas, te trazer sérios problemas insolúveis. Corra, que ainda dá tempo. Apressa-te. Então o Cronos está dizendo assim: como é que está o andamento das coisas aí na tua vida? Tá tudo em dia? Se não tiver, corre, dá tempo ainda. Porque se tu ficar te bobeando, daqui a pouco tu vai criar um problema muito maior, e se tu já não tá conseguindo resolver ele agora, ali adiante é que tu não vai conseguir mesmo. Isso aqui é uma perspectiva de uma bola de neve de problemas em função do tempo. Então usa melhor o teu tempo, tá, Escorpião? Acho que tu tá vacilando. Ou não?
quero me despedir de vocês, então, aqui, com um carinho muito grande, e orando a Deus, que é uma coisa que a gente tem que fazer toda noite, né? Ou deve, pelo menos, ou pela manhã, agradecendo a Ele a proteção que nos é dada diariamente, agradecendo a Ele por esse nosso encontro que foi divino, né? E pedindo pro nosso, pro meu, pro teu, pro nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele nos permita um março cheio de vitórias, um março com desafios, sim, mas habilidade para vencer esses desafios. E um março próspero. É isso que eu quero para mim e para vocês. Muito obrigado, gurizada, pela companhia. Um beijaço da Grace Luz e a gente se fala logo em abril. Beleza? Muito obrigada.